Amém? Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Pode dar mais de retorno aqui, Igor, faz favor. Então vamos lá, então a gente vai dar continuidade naquilo que foi falado no domingo, né? Eu falei sobre honra nos da casa, né? Honra a sua família. E hoje, e como esse tema, o cara pode abranger, né? Pode se aprofundar muito mais. Hoje eu gostaria de falar sobre o perigo da desonra dentro da casa, né? No momento em que eu estava ministrando domingo, como saltou versículos, como o Senhor falou comigo a respeito sobre isso, essa questão de o perigo que às vezes a gente está passando pelo fato de desonrar os da nossa casa, né? Como também a gente tem bênçãos no Senhor pelo fato de a gente honrar os da casa. Amém, irmãos? Então, preste atenção aqui, para de ficar olhando para o ladinho, porque senão tu vai perder o fio da meada onde que a gente quer chegar. Beleza? Vamos lá. Gálatas 6:7, a palavra de Deus fala assim, ó. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Uma palavra que o Senhor está falando, Paulo está falando para os Gálatas, né? A respeito sobre a lei da semeadura. Então, qual que é a ideia? Aquilo que tu vai plantar, tu vai colher. Ainda ele é bem grotesco e fala, né, com Deus não se engane, com Deus não se zomba. Aquilo que tu plantar, que tu vai colher. Então, por que eu estou falando isso? Porque esse é o perigo da desonra dentro de casa. Então, aquilo que tu planta dentro da tua casa, tu vai colher. Se tu planta honra dentro da tua casa, você vai colher honra, não é verdade? Agora começa a plantar desonra dentro da tua casa para tu ver o que tu vai escolher, né? Por quê? Porque com Deus não se brinca, né? Então eu vou falar em todos os aspectos familiares a respeito sobre o perigo da honra, amém? Vamos lá para o primeiro então, o perigo da desonra aos pais. Olha só que interessante isso aqui, vamos abrir comigo em Provérbios capítulo 30, versículo 17. Eu estou usando a versão NVI, Provérbios capítulo 30, versículo 17, a palavra de Deus fala assim, ó. Os olhos, né, a gente vai estar falando o primeiro ponto sobre o perigo da desonra aos pais. Aí eu friso na minha pergunta, né, como que está a tua honra com o teu pai? Se a tua desonra está sendo nisso, olha o perigo que você pode estar passando. Versículo 17 fala assim, ó, os olhos de quem zomba do pai, olha só, e zombando nega a obediência da mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes de abutre. Olha só o perigo que a gente está passando pelo fato de tu zombar do teu pai e continuar zombando, negando a obediência da tua mãe. Então vamos figurar isso, qual que é a ideia? Quando a mãe fala, filho, não faz isso, é a famosa bater no ombrinho, né? O tô nem aí. E a Bíblia está falando, né? Salomão está figurando essa ideia aqui de essa metáfora de símbolos, né? Do corvos e dos abutres, né? O que ele está falando? Que um filho rebelde vai acabar sendo destruído. Então, pelo fato de muitas vezes a gente não ouvir aquilo que os nossos pais nos orienta, a consequência disso, né, da desonra, o perigo disso é você acabar mal, né? Olha que profundo isso, de a gente, né, ouvir aquilo que os nossos pais falam, né? Lembra que eu falei a respeito sobre isso, né? Muitas vezes a gente negligencia
né? Começa a criar uma maturidade, começa a crescer, aí a nossa mãe está velhinha, nosso pai está velhinho, às vezes eles dão uma dica de alguma coisa, eu já estou bem entendido, mas muitas vezes tu está desonrando eles por não ouvir, e por causa disso, tu vai se dar mal. Olha só, Juízes capítulo 13 vai falar a história de um cara que ele era muito forte. Todo mundo conhece a história desse cara, que é o Sansão. Juízes capítulo 13, falando da história de Sansão, do 13 ao 16, conta a história de Sansão. Então, o capítulo 13, ele relata sobre o nascimento de Sansão, né? Então, aqui o anjo do Senhor aparece, né, para a mãe, né, para a mãe de Sansão, e fala, você terá um filho. Por quê? Porque ela era estéril, né? Ela era estéril e o anjo do Senhor apareceu para ela e disse, você terá um filho. Só que você vai ter que se abster do vinho, né? Ou de qualquer bebida fermentada e também de comida impura. E quando o menino nascer, você não vai raspar o cabelo dele. Não vai passar nenhum tipo de lâmina no cabelo dele. E o versículo 14 para frente, a Bíblia relata, no final do capítulo 13, a Bíblia relata sobre o nascimento, né, de Sansão. Então eles tiveram essa mensagem, o que eles fizeram? Os pais obedeceram aquilo que o anjo tinha falado. Né? É para mim não beber vinho e nenhuma bebida fermentada, e nem comer nada impuro, beleza, a gente vai fazer isso porque a gente quer esse filho. E aconteceu que Deus deu a Sansão, né? Então Sansão foi consagrado a Deus, né? Só que, olha o que aconteceu. Quando a gente começa a caminhar na história de Sansão, no capítulo 16, no versículo 1 e 2, ele já dá uma boa de uma viajada, olha só. Capítulo 16, versículo 1 ao 2. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta. Não, volta um pouquinho que não é o capítulo 16. Capítulo 14, ele fala assim, Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tima. Consigam essa mulher para ser a minha esposa. Aqui já começa a primeira desonra de Sansão, né? A palavra de Deus está dizendo aqui que ela era uma mulher filisteia, né? Por que é a primeira desonra de Sansão? Porque no versículo 3 fala assim, seu pai e sua mãe lhes perguntaram, será que não há uma mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus e ir concisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai, consiga para mim, é ela que me agrada. Então, neste momento, os pais que, né, se consagraram para ter Sansão, né, se abstinaram de tanta comida, de tanta bebida, por amor a querer ter um filho. Então aqui começa uns momentos que Sansão começa a desonrar, né? A mãe alerta ele dizendo, cara, tu vai querer casar com uma pagã, que ela adorava a Deus de Baal e coisa e tal, tu quer casar com uma mulher assim? Aí o que ele responde para o seu pai, dizendo, não, eu quero, consiga ela para mim. E ainda todo marrento, dizendo, consiga. Olha só a desonra com o pai e com a mãe. Seguindo no texto, o versículo 16 agora, né? Versículo 16, 1 ao 2, ele fala assim, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda. Junto à porta da cidade não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer mataremos. Então um cara que era escolhido do Senhor, separado para o Senhor,
ele já estava lá no capítulo 16 se envolvendo com prostituta. Então tudo aquilo que a mãe e o pai dele fez, né, para trazer um filho puro, aqui ele já estava desgraçando tudo, não estava mais nem aí. Então olha só que profundo o que é uma desonra, né? Começou lá dentro de casa devagarzinho, né? Começou devagarzinho dizendo, eu quero aquela mulher. Agora a Bíblia já está contando que ele já estava com uma prostituta. Seguindo nesse capítulo, agora o que eu quero trazer essa ideia da vida de Sansão, o resultado final da vida dele. Por isso que eu estou falando o perigo da desonra dentro de casa. O Sansão não desonrou dentro de casa? Desonrou, né? Então, agora vamos lá no versículo 21 e entender o que aconteceu. Então, a gente sabe que, né? Outra coisa, depois ele tem um caso com Dalila, né? Dalila também era uma pagã, e ela seduz ele ali, dizendo, cara, me conta, né? De onde que vem essa força, né? E depois ele conta, revela que ele não era para ter contado, e nisso ela engana ele, e os caras pegam ele. Os filisteus pegam a Sansão. E o que acontece? Quem que sabe da história de Sansão sabe que, de cara, ele já fura os olhos de Sansão, que é o versículo 21 antes do versículo 21 fala assim, no 16, 21 fala assim, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze e o puseram girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Então olha só, os filisteus pegaram ele, furaram os olhos de Sansão, né? Por quê? O perigo da desonra dentro de casa. Então eu estou pegando as histórias bem pesadas para a gente ver que o esquema é real, né? Então aí do versículo 23 para frente, eles começam, né, a tirar sarro da cara de Sansão. Eles começam a fazer as festas em adoração a Baal ali, e eles começam a tirar sarro da cara de Sansão, dizendo, esse aí não é o Sansão, coisa e tal, né? E daí chega um momento que Sansão estava lá, e ele estava tirando sarro de Sansão. Outro perigo da desonra dentro de casa é que as pessoas vão tirar sarro de ti a hora que tu estiver passando um momento difícil, né? Então, era isso que estava acontecendo com Sansão. Eles estavam tudo numa festa, tirando sarro de Sansão. E a Bíblia relata que Sansão pede para um daqueles colocar ele do lado de um pé direito daquele, do alicerce. E naquele momento ele clama ao Senhor e fala, Deus, me ajuda, né? Me ajuda novamente, tenha benevolência de mim e me ajuda, né? E naquele momento, o Senhor deu força novamente para ele, ele derruba os alicerces, ele mata a pessoa, uma galera. A Bíblia fala que ele matou mais gente naquele dia do que quando ele via, né? Então, só que aquele momento, o que acontece com ele? Ele morre também. E a Bíblia fala aqui no capítulo... Olha só que interessante, no capítulo 16, versículo 30, né, que é o que eu estou dizendo, disse que morra com os filisteus. Em seguida, ele se empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai, né, para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zorá e Estanol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Então, um cara que tinha toda a virtude para liderar uma nação muitos anos, ele só liderou apenas 20 anos, por quê? Por falta de honra aos pais. Que a partir do momento que ele começou a desonrar os pais, a vida dele começou a ir para baixo. Então, um dos fundamentos que eu falo para a gente, é muito precioso de a gente honrar os pais. Às vezes eles estão ali velhinhos, a gente não dá valor nenhum. Mas tu pode perder aquilo que o Senhor te deu, líderes, né?
A gente está falando uma palavra para líderes, então Deus te deu um reinado para cuidar, mas às vezes por falta da tua desonra com os teus pais, tu pode perder isso. É profundo isso, né? Então é um perigo de a gente desonrar os pais, e a gente perder também aquilo que o Senhor nos coloca, nos estabelece. Amém? O que a gente precisa fazer? Honrar os pais, né? Perigo da desonra aos irmãos. Juízes, capítulo 9, ainda no Juízes, vai contar a história de Abimeleque. Esse cara era um terror, velho. Todo mundo conhece a história de Abimeleque aqui? Esse cara era um terror. Capítulo 9, do 1 ao 6, fala assim, ó. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e todo o clã da família de sua mãe: perguntem todos os cidadãos de Siquém o que é o melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubbaal governando sobre eles, ou somente um homem, né? Então Jerubbaal aqui, ele tinha 71 filhos, né? Aí esse cara aqui, Abimeleque, ele chega lá pro tio dele e fala assim: o que vocês acham de 71 filhos governar o povo de Israel? Mas olha a jogada dele, né? Lembre-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, né? As quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram os seus seguidores. Olha que eram os seguidores do cara, eram uns desocupados e uns vadios. Foi à casa de seu pai em Ofra, e olha só o que ele fez. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filho de Jerubbaal, sobre uma rocha, mas Jotão, o filho mais novo de Jerubbaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque o rei. Então o que eu quero trazer, gente, Du, jamais que eu vou matar um irmão meu, mas quem sabe tu não matou fisicamente, mas tu matou emocionalmente, né? Abimeleque não, ele matou os seus 70 irmãos, por quê? Porque o cara era fissurado, ele queria reinar, e ele conseguiu? Conseguiu, né? E aí, normalmente dentro das casas, normalmente dentro das casas, o que mais a galera briga entre os irmãos, né? Às vezes é por causa de herança, não é verdade? E foi isso que ele queria. Não, tudo vai ser meu. Eu vou reinar. Não vai dar certo de a gente reinar em 71, né? Só que, olha o que aconteceu na vida desse cara no versículo 53. Uma mulher jogou uma pedra do moinho na cabeça dele, ele rachou o crânio. Isso 3 anos depois, tá? Do reinado dele. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada, mate-me, para que não diga que uma mulher me matou. Ele não queria nem morrer pela uma mulher, né? Ele preferia morrer pelo um homem. Olha só como o cara era. Então o jovem atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu maldade que Abimeleque praticava contra o seu pai. Olha só, o cara desonrou o pai dele, matando 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, caiu sobre eles. Então a história desse cara aqui, ainda ele envolveu uma família, ele envolveu um clã inteiro, para quê? Para matar os seus irmãos ainda, e a Bíblia relata que ainda Deus pegou todo mundo. Ele morreu e pegou todo mundo. O que eu aprendo com a história desse cara, né? É que, cara, claro que a gente não vai matar alguém, né, fisicamente, mas aí eu te pergunto, como está o teu coração? Tem algum irmão que tu não vai com a cara?
Tem algum irmão que tu já encheu a boca e disse, aquele lá, eu não quero nem perto de mim. Olha como isso é forte. Né? E às vezes daí o que tu faz? Tu faz que nem Abimeleque, envolve outras pessoas para meter o pau naquele irmão que tu odeia. Então tu está levando mais pessoas para receber julgamento junto? Olha que forte que isso, né? Então, olha o perigo da desonra aos irmãos. A gente conhece a história de Jacó, não é verdade? A gente não vai precisar abrir, lá em Gênesis 27 fala sobre a história de Jacó, né? Que engana o seu irmão Esaú. Aí o que acontece? Né? Ele tem que fugir. Aí o que acontece? A consequência disso, o seu sogro engana ele tem que trabalhar mais 7 anos pela outra filha de Labão. Então, olha as consequências que tem pelo fato de, às vezes, a gente estar desonrando. Então, às vezes, a gente está travado na nossa vida em alguma área pelo fato que a gente está desonrando, ou às vezes a gente está enganando um irmão nosso. Né? E a gente, às vezes, até pergunta, meu Deus, por que não vai? Mas, às vezes, não vê que tu roubou uma bênção do teu irmão. Né? E eu acho interessante essa história de Esaú, né? de Jacó e Esaú, que Deus ainda, Jesus é tão misericordioso que ainda bolou um momento para que eles poderiam se perdoar uns aos outros. Jesus ainda nos dá muita oportunidade para a gente estar de cara a cara com os nossos irmãos de sangue para dizer, cara, me desculpe, eu viajei. Olha que profundo. E o perigo, né, o perigo da desonra de Jacó foi isso, cara. Ele praticamente 14 anos da vida dele trabalhou de graça, entre aspas, né, que teve as 2 esposas, passou por muita dificuldade, teve que fugir do seu sogro, passou por tantas coisas que não precisava passar. Outra história que a gente também falou no domingo, né, Gênesis 37, que fala sobre a história de José, que foi vendido pelos seus, né? Pô, os caras humilharam José, deixaram ele pelado, venderam para o Egito, humilhou o seu irmão. E a gente vê que Deus está vendo tudo. Deus sabe a intenção do teu coração, Deus sabe aquilo que tu pensa do teu irmão, e também Deus viu aquilo que tu já fez para o teu irmão. E o que aconteceu na história de José? Os irmãos tiveram que ir perante ele e ainda pedir comida para ele. Por quê? Porque os humilhados serão exaltados. Que interessante isso, né? Os humilhados serão exaltados. Então, chegou determinado momento que aqueles irmãos de José que rasgaram as vestes dele, que venderam ele, estavam prostrados diante dele pedindo comida. Então, cara, olha só o perigo da desonra entre os nossos irmãos. Um dia pode ser que Deus vai te colocar de joelho na frente do teu irmão para pedir algo. Por isso que, cara, Deus é um Deus muito família. E Ele priva pelo projeto dele. Então, cuidem como vocês tratam os seus irmãos. Eu estou falando só dos perigos dos irmãos, né? E como Deus, Jesus, ele é tão maravilhoso e misericordioso que ele fala para a gente, né? Quando um irmão pecar contra ti, o que tu tem que fazer? Perdoar 70 vezes 7, né? Ao dia. Algumas versões falam até ao dia. Então eu acho interessante que ainda Jesus proporcionou para José e para os seus irmãos um momento que eles, né? Chegou ainda a ter acesso dos irmãos. E o que José, com seu baita coração e fidelidade, ainda honrou eles. Mas o que eu quero destacar? O perigo da desonra entre os irmãos. Percebe como tu fala? Será que tu olha com um olhar de superioridade para os teus irmãos? Muitas vezes eu me peguei dessa forma, olhando com um olhar de superioridade para os meus irmãos. E a Bíblia fala que se tem uma coisa que Deus odeia, é que tu seja uma pessoa que olha com um olhar de superioridade. Né? O que é isso? Narizinho empinado e tipo assim, cara, tu não entende isso que tu está falando. Né? Quantas vezes eu fiz isso e depois eu parava e pensava, cara, estou viajando, velho. Eu preciso amar os caras, eu preciso honrar a vida deles também.
Então é muito profunda essa ideia de a gente honrar os nossos irmãos. Amém, gente? Estão entendendo? O que a gente precisa fazer então? Cuidem para não cair no perigo da desonra. Lembra da lei da semeadura? Por isso que eu citei Gálatas 6:7. Porque a lei da semeadura existe. Aquilo que tu vai plantar com teu irmão, tu vai colher. Tu está plantando amor, tu vai recolher amor. Agora, planta desonra. Aí a justiça é com Deus. O perigo da desonra às esposas. 1 Pedro 3:7. Vou citar versículo que eu até citei já, porque para a gente frisar isso, né? 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7 fala assim: Do mesmo modo vocês, 3:7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e coerdeira no dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, o perigo da desonra com as nossas esposas é o corte do relacionamento teu com Deus. Porque a Bíblia fala que se a gente desonra as nossas esposas, a nossa conexão com Deus é cortada. Então, meu irmão, tu pode sair de joelho daqui até Joinville de joelho pagando promessa que Deus não vai te ouvir. Porque Ele é um Deus que Ele quer que tu honre a tua esposa. E honrar, lembra, que é colocar ela como preciosidade. Está entendendo? Olha que profundo isso, né? Quem aqui já teve um momento com Deus de ir orar e não sentir nada, porque sabia dentro de si que estava desonrando a sua esposa? Então o perigo, olha só como é perigoso. Viu como Deus é um Deus de família? E como Ele cuida muito que, ai daquele, né, que desonrar a minha filhinha. Pode falar que eu não quero nem te ouvir. E o cara lá, Senhor, né? Mas claro que Ele é um Deus de misericórdia e de perdão. Mas não há apenas tu chegar para Ele, Senhor, me perdoa por eu ter desonrado a minha esposa. Ele não é isso que Ele quer. Ele quer que tu vá até tua esposa e diga, cara, desculpa, viajei. Cara, me perdoe por aquilo. Né? Por quê? Porque Deus não, né, o cordão de 3 dobras não se rompe, não é verdade? Então, quer dizer que Deus está no meio do casamento. Então, não adianta eu só falar para Deus, Deus, me perdoa que eu desonrei minha esposa, mas ela não está sabendo nada, sendo que ela faz parte desses 3 cordão? Né? Está terceirizando com Deus um perdão que não é, Ele quer que tu vá pedir perdão para ela. Olha só o que Malaquias fala. Malaquias fala sobre a honra da esposa, capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2, versículo 13 ao 16. Só deixa eu tomar uma aguinha aqui, enquanto vocês abrem. Malaquias 2, do 13 ao 16. A outra coisa que vocês fazem, enche de lágrimas o altar do Senhor. Olha só, né? Enche de lágrima, é aquela vibe que eu falei lá de 1 Pedro. Está lá se esperneando, chorando para o Senhor. E olha só o que ele fala. Choram e gemem porque Ele já não dá atenção as suas ofertas e nem aceita com prazer. Ó. Deus não vai nem aceitar a tua oferta se tu não estiver certo com a tua esposa. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então Deus está falando, cara, eu não quero receber oferta tua, e muito menos quero te ouvir, porque aquilo que tu falou que seria fiel no matrimônio, tu não está sendo. Versículo 15, não foi o Senhor que o fez um só? Em corpo e em espírito, ele lhes pertence. E por que um só?
porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à sua mulher da mocidade. Eu odeio o divórcio. Pega essa palavra, eu odeio o divórcio. Tem outra coisa que Deus odeia, o divórcio. Diz o Senhor, né? A pessoa está na bênção, se a esposa trair, ele pode se separar dela na bênção? Pode. A Bíblia fala que se um casal se separa se ela morreu ou por adultério, o cara ainda pode casar, né? Mas eu acho interessante que aqui está falando que ele odeia o divórcio. Porque ele falou assim, ó, que não né, eu fico imaginando assim, que não aconteça adultério, porque isso eu odeio. Diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Ainda Deus trouxe ainda para a parte da agressão. Tu é ainda um homem que agride a tua esposa? Olha que profundo que é isso aqui. Então, o perigo da desonra com a esposa é Deus não receber tua oferta, é Deus te rejeitar, e é Deus ainda dizer que odeia aquilo que tu praticou. Que profundo isso. Pelo fato, por isso que a gente tem que pensar 3, 4, 5 vezes antes de desonrar nossas esposas, porque a Bíblia está falando que Deus odeia isso, né? No começo do versículo, o que ele está falando ali, ó? Encham de lágrimas o altar do Senhor. Não é difícil o homem chorar? É difícil o homem chorar, né? Mas chegou um ponto de o homem se espernear. E ainda pergunto por que Deus não está ouvindo. Então, maridão, se tu está desonrando a tua esposa, Deus nem está te ouvindo. Não sou eu que estou falando, está escrito. Vocês estão vendo que eu estou só lendo a Bíblia, não é verdade? Então, cara, por quê? Porque família é projeto de Deus. Se é um projeto dele, ele ama e quer que seja consagrada, como Malaquias falou aqui. Eu quero que seja um só e consagrado para mim. Amém? Perigo da desonra ao marido. Mulheres, Provérbios capítulo 14. Preciso me adiantar aqui rapidinho. Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14, versículo 1 fala: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Está falando de uma mulher que tem marido aqui, né? Tem casa, que edifica sua casa. Mas ele diz que a insensata essa derruba. Tu pensa comigo, né? O que é uma mulher insensata? Né? É uma mulher louca, sem juízo. Faz aquilo que nem parou para pensar aquilo que está fazendo e está fazendo. Então, esse tipo de mulher, ela vai destruir, não apenas com o casamento dela, mas com a família dela. Porque está falando de casa aqui, ó. Com a própria mão, a insensata derruba a sua casa. Então, um perigo de uma mulher desonrar o seu marido, por não ser sábia, é fazer como, é uma destruição no lar, né? Uma mulher que não honra o seu marido, ela destrói o seu lar. Olha o perigo que é isso. Mulheres, vocês têm na mão de vocês a edificar uma casa, como também a destruí-la. Olha que é profundo isso aqui, cara. Por quê? Provérbios 21, versículo 9. 21, versículo 9 fala: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Cara, se tu és uma mulher briguenta, tu está desonrando o teu marido.
E o perigo da desonra é o quê? Separação. Então, mais vale o homem viver embaixo de um telhado do que estar junto dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Ou seja, no linguajar brasileiro, uma mulher infernal, né? Para não dizer o nome do Timbinga, né? Ui, a mulher do... Não é verdade? Olha só, o versículo 19 do mesmo capítulo fala: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Mulher amargurada, né? Só vive reclamando. E uma mulher briguenta. Então, olha só, o perigo da desonra é separação. Mas vale o homem estar lá no deserto sozinho do que ter dentro de casa uma mulher briguenta ou uma amargurada que só reclama da vida. Por isso que eu digo, mulheres, o poder de edificação de uma casa está na mão de vocês. Agora vocês escolhem se querem que o homem vá para baixo de um telhado ou para o deserto, ou vocês edificam a casa de vocês e vivam como o projeto que Deus estabeleceu. Amém? Deu para entender? Então o perigo da desonra aos filhos. Olha só que interessante, Provérbios 19, 18, a gente já está no 19, 18, fala assim, ó. Olha só que interessante isso aqui, Provérbios 19, 18. Fala assim, ó. O homem de gênio difícil precisa... não é esse aqui não, eu marquei errado. Aqui, ó, é o versículo 18, 19, 18, estava lendo 19. 19, 18 diz assim, ó. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Salomão está dizendo assim, ó. Discipline o teu filho para que não haja morte nele. Entendesse? A ideia de disciplinar o teu filho é que tu vai estabelecer um tipo de honra nele para ele não te desonrar, para não gerar morte na vida dele. Né? Honre teu pai e tua mãe para que prolongue os dias na face da terra. Então a ideia, a forma que tu vai gerar esse tipo de honra é ensinando, disciplinando o teu filho. E o perigo disso é tu não ensinar, é dar tudo o que ele pede, e o que vai gerar nele, se Deus não intervir? Morte. É a Bíblia que está falando. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Porque a disciplina vai levar nos caminhos. E o que precisa permanecer em nós? O amor, a esperança e a fidelidade, né? O amor, a esperança e a fé, verdade? Né? Então, a disciplinar o filho vai gerar isso. E o que esse versículo está dizendo? Fé, esperança, amor. A vinda de Cristo. Tem um Cristo na minha vida. Então, cara, o perigo da desonra aos filhos é você não discipliná-lo. Aí eu te pergunto, paizão, como que tu está disciplinando o teu filho? Provérbios 22, 6. Eu já estou terminando, tá, gente? 22, 6 fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Qual que é o teu objetivo para o teu filho? Que ele seja apenas formando numa faculdade, ou ele seja um homem de Deus formando numa faculdade? Há duas coisas diferentes. Segundo o teu objetivo, que você tenha para ele, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então o perigo de você não instruir o teu filho é ele se desviar logo dos caminhos. Então, o maior problema dos adolescentes e jovens não estão neles, estão nos pais que não disciplinaram eles. Por quê? Porque esse é o perigo da desonra. Porque se tu ama teu filho, tu honra tanto teu filho, tu vai discipliná-lo para ele não sair dos caminhos, que aquilo que tu planejou, pô filho, eu quero que tu seja um médico, mas um grande homem de Deus. Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15 fala. 29, 15.
A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Então, pela falta da vara de sabedoria, o perigo dessa desonra de tu não corrigir, às vezes com uma varinha, às vezes com verbalmente, com sabedoria, isso vai trazer desonra para ti. Sabe por quê? Porque o teu filho vai te envergonhar. Sabe por que eu falo isso? Esse dia eu encontrei uma mãe de um amigo meu. Na verdade, eu não sabia que ela era mãe de um amigo meu. E um amigo meu é bem perdidinho, né? O bicho é bem louco. E eu cheguei e perguntei, oi, tudo bom? Aí a gente começou a trocar uma ideia. Aí ela falou, aí outra pessoa falou, ela é mãe do fulano, lembra do fulano? Aí eu falei, tu é mãe do fulano? Ela desconversou. Porque esse fulano, ele é meio doidinho. Bastante doidão, na real. Mas o que na hora eu peguei no ar é que ela tinha vergonha de dizer, não, esse é meu filho. Por quê? Porque provavelmente essa mulher não transmitiu honra para esse menino de dizer, filho, faz dessa forma. Seja um homem de Deus. Então o perigo da desonra, meu irmão, é tu não transmitir para o teu filho aquilo que é correto, aquilo que é do ensino do Senhor. E o perigo disso vai ser, ele vai te vergonhar. Engraçado assim, que quando tem uma pessoa errada, né? Não é verdade? Quando tem um gurizão bem doido aí na rua. Ninguém sabe o nome dele. Mas todo mundo sabe quem é o pai, não é? E se ele não é o filho do fulano? Não é verdade? Então, às vezes nem está apontando para o cara, mas às vezes quer contar que é filho do fulano. Parece que tem prazer de dizer, não, o cara não cuidou bem do filho. Então, cara, o que eu quero trazer nessa noite para a gente é isso. O perigo da desonra dentro de casa. E não fique perguntando para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Está passando por isso porque você nunca leu o que estava escrito, que tu era para passar isso para o teu filho, né? Que está falando, instrua conforme a lei do Senhor. Para a gente só frisar novamente, 1 Timóteo 5,8, né? Eu falei isso domingo, vou repetir. Fala, se alguém não cuida do seu parente, está falando de tio, está falando de primo, e especialmente dos de sua própria família. Está falando pai, mãe, né? Filhos, esposa, marido. Negou a sua fé e é pior que um descrente. O perigo de desonrar os da tua casa é você negar a tua fé. Agora, tu já pensou, para Deus tu tá conhecido como um cara, né, que não tem fé? Que ainda ele compara que, né, é pior que um descrente. Deus sabe quem é um descrente, mas Deus sabe que tu conhece a palavra e tu não cumpre ela cuidando, e Deus fala, tu é pior que um descrente ainda. Então, esse é o perigo de a gente não honrar os nossos pais, não honrar nossas mães. Agora em geral, né? Deixei esse versículo no final para pegar geral agora. Os irmãos. Então, se a gente é dessa forma, a gente está negando a fé diante da palavra de Deus, diante do Senhor. E se a gente está negando a fé do Senhor, esse é o maior perigo de todos. A gente pode perder a salvação, que é o mais importante de todos. Amém, gente? Então, queria deixar essa palavra, queria que vocês colocassem de pé neste momento para a gente orar. Mas tudo isso que eu falei, né, às vezes eu acredito que tem alguém aqui que Du, realmente eu estou fazendo dessa forma. Eu não honro a minha mãe, não honro meu pai, não honro meus irmãos, também não honro a minha esposa, estou vacilando com a minha esposa, estou vacilando com meu marido. Cara, mas Deus, Ele é um Deus de misericórdia, né? Esse mesmo Jesus que falou, perdoai 70 vezes 7, Ele fala para nós que Ele nos perdoa também 70 vezes 7. Então faz assim, solta o ar. Então cada vez que a gente respira, a gente inala um pouco de misericórdia. E Spurgeon fala isso, olha que interessante isso, né? Então, tu está respirando, tu está inalando misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós estava mortinho da Silva, né?
Papai, nós louvamos o Teu nome pela Tua santa palavra. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos corrige, nos constrange também. E Deus, ilumine os nossos corações através da Tua palavra. Pai, é tão verdade isso que está escrito. É tão verdade isso, Senhor, que no momento que eu estava estudando, Pai, no momento que eu estava vendo, eu vi quantas coisas eu precisava me ajeitar, me alinhar. Mas Deus, eu oro para que o Senhor, Deus, nos ajude, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Jesus, eu preciso de Ti.